Poucos meses depois, sem trabalho, sem show, sem ideia de quando voltaria a vida no palco com minha banda e sem poder pagar o apartamento que eu alugava em Copacabana, pedi licença à minha família e fui morar na casa onde vivi os delírios da minha infância. Empacotei tudo que tinha, mandei para um guarda-móveis e fui morar na casa da minha avó, onde passei todas as férias de janeiro da minha vida desde criança. Em meio à onipresença da morte, as águas de São Pedro da Aldeia me abraçaram e me deram uma certeza: eu não iria sucumbir. Não foi pensado, mas acabou acontecendo. Do documentário ser um ponto final dessa era pandêmica também, porque o disco saiu no dia da pandemia, sexta-feira, 13 de março de 2020. Nada é por acaso, né? Não existe isso na minha vida, eu acho que na vida de ninguém, é só você ficar atento. Numa obra como a da Letícia, tem coisas que me tocam muito profundamente. Então, essas coisas passam a ser um pouco minhas também, porque quando eu jogo meu olhar sobre elas. Então, os textos que eu escolhi para ela ler, essa coisa de memorabilia que ela gosta muito de guardar, cadernos antigos, fotos, vídeos, eu também sou muito ligado a isso. Então, quando eu vejo um material desse, eu penso muito em coisas que possam se comunicar ou que tenham um impacto emocional. Eu sou uma pessoa bisbilhoteira da minha vida. Meus pais moram numa casa no Rio de Janeiro que tem um sótão. E nesse sótão tem, não são acumuladores, mas tem um monte de caderno da nossa infância, tralhas, coisinhas da nossa vida, coisas importantes que eu acho. Então, quando eu, no documentário, eu pego o meu caderno de perguntas, eu acho que eu não li o caderno há muito tempo, mas eu tenho acesso a esse caderno, eu sabia que eu tinha. Então, não foi como se eu tivesse aberto um baú lacrado há 30 anos, alguma coisa assim, não. Eu sou uma pessoa que eu tenho acesso e eu gosto de mexer nas minhas tralhas, até porque eu faço psicanálise, então todo, né, o inconsciente está no sótão da casa dos meus pais também, com essas minhas coisas. Eu tô viva? Sou brasileira? Acho que é. Oh! Que resposta louca. Eu sou uma personagem. Uhum. Mas eu sempre quero que as pessoas também saiam de um filme que eu tenha feito se divertido, emocionado, assim, tendo essas duas sensações. De eu sei que vai ter essa diversão e eu vou ter pontos de emoção, que eu vou sair mexido emocionalmente. Isso eu penso conscientemente na montagem. Quanto tempo eu tenho de filme, já riram, não riram até aqui, como isso pode tocar, como entra essa música. Isso aí, o tempo todo de montagem está na cabeça. Porque acho que o documentário, uma das belezas do documentário para mim é isso. É você ter alguns pilares de roteiro, de pesquisa, os eixos, mas você jogar um certo quebra-cabeça na ilha de edição. De você também estar aberto para o inesperado. E o documentário traz coisas que você nunca prevê o que pode vir. Então esse processo da surpresa que o documentário pode trazer, da vivência da filmagem e dos inesperados mesmo, de você, a gente estava na praça em São Pedro e de repente tem aquela revoada de pássaros loucos, a gente corre para fazer um plano e aquilo não tem. Eu tinha acabado de chegar na cidade, eu não saberia dizer que ali teria uma. Então são coisas que o documentário te dá assim de imprevisto que eu adoro e como fazer isso na ilha de edição, como chegar a isso. Montagem, eu gosto muito dessa parte do processo. Eu acho que é ali que a gente. É a hora da verdade do filme, do que você fez. Eu gosto dessa hora. Eu até soube de uma história maravilhosa da Fernanda Montenegro, que eu falei, tô perto disso. Porque tem muita gente que faz processo, né? Tipo, o ator Daniel Day-Lewis, ele vai fazer o açougueiro, ele passa 6 meses
morando dentro do açougue. Na filmagem ele fala, ninguém fala comigo como se eu fosse o Daniel, todo mundo fala comigo. Claro, é filme, é teatro, eu faço show, né? Mas acho até que se eu fizesse teatro, não sei se eu me concentro, faço, tal, a gente faz uma reza, um agrupamento, bom show, não sei o quê. Mas eu também... A história da Fernanda Montenegro é assim, ela estava fazendo uma peça, cortinas fechadas, quase abrindo, e alguém perguntou alguma coisa, tipo, Fernanda, você pagou aquela conta? E ela... Não, ela fala, gente, vocês pagaram aquela conta? Aí a cortina abre e ela... E ela vai. Ela vira uma chave, rápido. Acho que eu sou mais assim. Tem água, lágrimas, suor e porra. Ou a gente chora, ou a gente sua, ou a gente goza. Só não pode magoar. Se organizar direito, todo mundo chora. Se organizar direito, todo mundo cansa, mas nem todo mundo